Em uma tribo no meio da floresta amazônica, existia uma indígena de extrema beleza chamada Iara. A Iara possuía cabelos negros, olhos cor de avelã e a pele bronzeada pelo sol amazônico. A Iara, além de linda, era querida por todos, o que despertava inveja, principalmente entre seus irmãos, que tramaram seu óbito. Certo dia, os irmãos da Iara a convidaram para dar uma volta na floresta, e no meio do caminho, a Iara percebeu a real intenção deles e pediu para voltar. Eles então acharam que aquela era a hora de dar um sumiço na irmã, mas foram surpreendidos com a sua força de guerreira. A Iara não apenas se livrou de ser morta pelos irmãos, como reverteu a situação e mandou os dois de arrasta. Temendo a punição do seu pai, o cacique, Iara fugiu pela floresta para se esconder enquanto pensava em algo. O cacique, vendo que nenhum dos seus 3 filhos estava próximo, ordenou que os indígenas fossem atrás deles. Os indígenas encontraram primeiramente os filhos falecidos na floresta e, mais tarde, conseguiram capturar a Iara próxima do rio. O pai, irado pelo ocorrido, decidiu como forma de castigo sacrificar e lançar a Iara no encontro das águas. Ela afundou e eles foram embora. O que eles não sabiam, porém, é que a Iara acabou sendo salva pelos peixes amazônicos. Naquela mesma noite, durante a lua cheia, Iara foi transformada em uma linda sereia, passando a viver nas águas dos rios amazônicos. Entretanto, o sentimento do que ela havia sofrido ainda continuava com ela, e também o seu desejo de vingança contra os homens. Assim, a Iara passou a atrair os homens com seu canto doce e melódico, seduzindo navegantes para um destino fatal. Antes de atrair suas vítimas, a sereia passava seu tempo sentada sobre pedras, apreciando sua beleza refletida nas águas, penteando os cabelos e brincando com os peixes. Com sua voz hipnotizante, a Iara buscava encantar os navegantes, resultando no afogamento daqueles que sucumbiam ao seu charme. Dizem que os pescadores devem evitar navegar nos rios durante as noites de lua cheia, quando a atração da sereia é ainda mais forte. Até hoje, a Iara está pelas beiras dos rios amazônicos, cantando para espantar a sua tristeza, ao mesmo tempo que atrai com a sua sedução novas vítimas para sua vingança. E essa foi a lenda da Iara, a sereia dos rios amazônicos. Fique agora com o nosso bônus de aprofundamento. Bônus de aprofundamento. O que pouca gente conta é que, apesar de todos os elementos indígenas na lenda da Iara, a lenda da Iara tem suas raízes na Europa, particularmente na Grécia, onde a crença em sereias sedutoras era comum. Por lá, as sereias gregas eram metade mulheres e metade pássaros que seduziam os homens com um belo canto. A forma de sereia ter cauda de peixe só surgiu em Portugal, por volta do século XVI. Em Terra Lusa, a sereia grega se misturou com a lenda da Moura Encantada, uma mulher na forma de monstra, filha de reis e príncipes mouros, que protegia as riquezas deixadas para trás pelos mouros. Ela ficava em castelos em ruínas e era vigiada por animais. Elas cantavam com o intuito de seduzir um homem que quebrasse o encanto que as prendia nessa condição. Os portugueses misturaram essas duas lendas e a trouxeram para a Amazônia durante a colonização portuguesa, adicionando elementos da cultura indígena local. Assim, a Iara passou a ser uma sereia com características indígenas, e dessa forma, a Iara passou a estar fortemente associada à cultura indígena brasileira, principalmente na região norte do país. A palavra Iara vem do idioma tupi, onde Ig significa água e Iara significa senhor ou senhora. Sendo assim, Iara significa a senhora das águas. A Iara também é conhecida como mãe d'água e Uiara. Outros mitos amazônicos foram incorporados à lenda da Iara ao longo do tempo. Ela também recebeu características do Ipupiara e da cobra grande boiúna, embora estas associações sejam imprecisas. O Ipupiara era um monstro dos rios que possuía a forma de um feroz homem-peixe gigantesco, enquanto a cobra grande boiúna era uma serpente de escamas negras, de tamanho gigantesco que não seduzia homens, mas atacava os pescadores. Ambas as lendas você pode assistir em nosso canal para conhecer mais sobre as lendas e os mitos amazônicos. Uma outra coisa que ninguém praticamente conta é que alguns estudiosos sugerem que a lenda da Iara também pode ter influências da cultura africana,
especialmente através de sua relação com a orixá Iemanjá. A Iara é uma figura importante no folclore brasileiro, representando a relação do povo brasileiro com as águas e a natureza. Diferentes regiões e comunidades podem ter interpretações e variações da lenda da Iara, refletindo a diversidade cultural do Brasil. Durante a Idade Média, o cristianismo associou as sereias à tentação carnal. Entretanto, essas criaturas antigas provavelmente estavam ligadas à vida após a morte. Por fim, há uma explicação na natureza para a criação da sereia. Acredita-se que alguns mamíferos aquáticos, como o dugongo ou o peixe-boi, possam ser a base para essas lendas. Especificamente, esses animais amamentam seus filhotes na água, o que poderia levá-los a serem confundidos com pessoas. E esse foi o nosso bônus de aprofundamento. Se gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o like, se inscreva em nosso canal e assista também às outras lendas amazônicas. Agradecemos por assistir e volte sempre!